Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 19 de dezembro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e os russos fizeram um grande ataque com drones iranianos contra a cidade de Kiev essa noite, principalmente contra Kiev. Teve algumas outras cidades também visadas aqui. Dos 35 drones lançados, 30 foram derrubados pelas defesas antiaéreas, mas ainda assim os 5 que atingiram o resultado conseguiram causar problemas para a distribuição de energia elétrica durante essa noite, né? Os ucranianos, por sua vez, bombardearam Donetsk, a capital do Oblast de Donetsk, a cidade que está em poder dos russos. Vários alvos militares foram atingidos ali. A linha de frente, de forma geral, não tem grandes mudanças, com uma exceção. Lá em Bakhmut, os ucranianos conseguiram fazer uma contraofensiva pequena ali, um contra-ataque pequeno ali, e retomaram toda a área residencial. Havia um pequeno pedaço que havia sido tomado pelos russos, os ucranianos tiraram os russos dali, né? E o pessimismo está cada vez mais forte entre os russos, né? O Igor Strelkov, ou Igor Girkin, né, o criminoso de guerra que é muito ligado à Rússia aí nessa guerra, ele deu uma entrevista dizendo que acha que essa guerra vai acabar com ele sendo condenado em Haia e sendo enforcado em Kiev, o que é bem provável mesmo. E outra coisa, a cidade de Blagoveshchensk, lá na fronteira da Rússia com a China, lá do outro lado, está fazendo treinamento com seus cidadãos para caso de ataque militar na cidade, né? Ou seja, eles sabem que a China já está olhando para a situação na Rússia, está vendo a Rússia se desintegrar e está se preparando para ajudar a estabilizar a região, justamente tomando de volta Vladivostok, né? Bom, talvez a esperança russa seja Belarus. Neste momento, o Lavrov já chegou aqui em Minsk para falar com Lukashenko em Belarus e é esperado o Putin a qualquer momento chegar lá. Será que Belarus vai fazer a diferença no final? Vamos ver esses assuntos e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Jonathan0406, usuário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como a gente falou, em Kiev houve um ataque de drones nessa noite, na noite do dia 18 para o dia 19, e a maior parte dos drones foi derrubada, como é padrão, mas ainda houve algumas consequências muito ruins, né? 5 drones ainda chegaram a atingir alvos na infraestrutura elétrica de Kiev, e vocês sabem, o problema é que a infraestrutura elétrica de qualquer cidade, não é só da Ucrânia, né, de qualquer cidade do mundo, não é preparada para ataque militar. Qualquer pequena explosão pode causar a indisponibilidade daquilo ali, e você ter 5 explosões em lugares diferentes da cidade consegue causar um enorme caos, né? Teve vários incêndios em transformadores e em subestações lá em Kiev, ainda está sendo tratado isso pelas equipes de emergência, mas existem partes da cidade sem luz neste momento, né? Em Kiev foram 23 drones kamikazes e 18 foram derrubados, né? Além disso, teve alguns drones que foram para outras cidades, ou seja, no total foram 35 drones Shahid, que são drones de fabricação iraniana, né, lançados na Ucrânia como um todo, e 30 foram interceptados, né? Os 5 que caíram em Kiev. As outras cidades, teve aqui em Kremenchuk, houve tentativa aqui, mas foram todos derrubados pela defesa aérea ucraniana, né? Realmente a situação aqui acabou deixando, inclusive, feridos aqui na parte norte da cidade, e parte da cidade está sem luz nesse momento ainda. Mais um ataque covarde russo aí à infraestrutura civil ucraniana, né? Uma outra coisa curiosa, ontem eu já falei desse incêndio aqui, está acontecendo um grande incêndio lá no leste da Rússia, na cidade de Irkutsk, uma grande refinaria está pegando fogo lá, e eu falei para vocês, eu mostrei isso aqui ontem, falei, olha aqui, como um exemplo de como as coisas pegam fogo na Rússia, né? Mas pode ser que não seja isso não. Olha só essa manchete, esse cartaz aqui que saiu justamente na cidade de Irkutsk. Irkutsk é bem aqui, ó, bem no leste mesmo da Rússia, né? Próximo desse lago Baikal aqui. Então é muito longe da linha de batalha, por isso que eu assumi que era um incêndio que não tinha nada a ver com nada, né?
Mas apareceram alguns posters na cidade, né, alguns cartazes aqui como esse daqui, pedindo à população para identificar espiões. E será que isso tem a ver uma coisa com a outra? Será que eles estão suspeitando que foram algum agente ucraniano que fez esse tipo de ataque lá na refinaria, né? É uma possibilidade. O serviço secreto pode plantar uma bomba nessas refinarias e causar uma destruição grande, né? Realmente foi uma destruição enorme, é uma grande refinaria que a Rússia tem ali na região, o que pode levar de fato a prejuízo até no campo militar, até dificuldade com petróleo e gás ali na região, né? A outra coisa muito curiosa é que as autoridades russas falaram que é para a população identificar os espiões, porque os espiões não conseguiriam falar Syktyvkar e Bashkortostan, que segundo eles são palavras que os espiões não conseguiriam falar, né? Eu também não consigo falar, certamente falei errado. Mas a questão é que aqui um monte de russo começou a falar, caramba, eu também tenho dificuldade de falar essas palavras. Não é uma palavra. Um russo típico tem dificuldade com essas palavras. O pessoal não vai conseguir identificar espião com isso, né? Mas eles estão preocupados com esse negócio lá, até no interior da Rússia, né? Bom, a gente tem algumas informações aqui sobre a linha de frente, né? Mas são coisas menores. Esse daqui foi um ataque feito pelos ucranianos e foi geolocalizado na cidade de aqui na península de Kimburn, em Pokrovsk, nessa cidadezinha aqui na península de Kimburn, né? Vocês sabem, existe uma iniciativa ucraniana de tomar posições nessa península. A gente não sabe exatamente se tomaram alguma coisa, se não tomaram ainda, se é um planejamento, ou se foi só propaganda para fazer os russos manterem tropas ali na região, né, e os ucranianos não atingiram nada. Mas acontece que o seguinte, ontem foi liberado esse vídeo aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma posição russa, uma casa ali nessa região de Pokrovsk, e aqui os ucranianos levantam um drone e atingem essa posição aqui, lá em Pokrovsk, né? E aí o pessoal fez a identificação, a geolocalização e descobriu que realmente é ali na península de Kimburn, aqui em Pokrovsk. Agora, a questão toda é a seguinte, de onde saiu esse drone para atingir essa coisa russa aqui? Por quê? Por que eu digo isso? Porque o óbvio seria sair daqui, de Ochakiv, né? Ochakiv da Ucrânia, saiu do solo a bomba com drone, coisa e tal. Faz sentido sair daqui e atingir a posição russa que está nesse local aqui. A questão toda é a seguinte, são 8 quilômetros daqui até aqui, tá? Eu sei que drones militares tem um alcance muito maior, você consegue controlar ele muito mais distância e coisa e tal. Mas esse drone que eles mostraram aqui, ó, não parece ser um drone super sofisticado não, né? Enfim, não sei, pode ser que tenham conseguido de fato lançar voo da Ucrânia e atingir lá a 8 quilômetros de distância, mas isso costuma ser um alcance muito grande. Talvez a alternativa a isso seja que já existam tropas em algum lugar aqui, por exemplo, aqui nessa restinga aqui, em que aí seria uma distância muito menor, muito mais factível de fazer esse tipo de ataque, né? Enfim, o fato que a gente sabe justamente é que foi atingido essa base russa aqui em Pokrovsk, né? Bom, também está acontecendo ali próximo, né, a Batalha das Ilhas, ali nas ilhas do rio Dnipro, né? Os russos estão nessa ilha aqui de Bilorhundi e os ucranianos em Karantini, que são ilhas no delta do rio Dnipro, e está tendo ataques seguidos aí entre essas ilhas, né? A gente está falando um pouco mais para cá. Como vocês sabem, os ucranianos retomaram Kherson aqui nessa região, mas os russos ainda estão na margem esquerda do rio aqui, né? E aqui você tem várias ilhas aqui que estão meio a meio, né? Os russos estão nessa ilha daqui, eles estão com o controle dessa ilha, os ucranianos têm o controle dessa outra ilha aqui, essa daqui, até onde consta, está em disputa, não tem nada definido, mas está havendo brigas aqui nessa região entre essas ilhas aqui, né? Bom, seguindo mais um pouco na linha de frente, parece que houve um avanço ucraniano em direção a Novomayorsk e Shevchenko, duas cidadezinhas pequenininhas que, se a gente ver aqui,
são aqui na região de Vuhledar. Se você vê esse mapa aqui, elas já aparecem com controle ucraniano há bastante tempo, mas a verdade é que isso aqui ainda está contestado, tá? Essa região aqui está contestada ainda. E essa cidade aqui é que já estaria totalmente no controle ucraniano, e os ucranianos daqui teriam lançado um ataque a essas duas cidades aqui, um avanço nessas cidades aqui. Pode ser indicação de alguma ofensiva ucraniana na região, talvez seja, né? Repara que também ele fala aqui que o 23º Batalhão de Rifle, Batalhão Destacado de Rifle, avançou de Vuhledar em direção a Mykulsk e já tomou um pedaço da cidade, né? O Mykulsk, se você olhar, é aqui, ó, essa cidade aqui. Ela de fato estava em poder total dos russos, agora ela aparece aqui em claro, né? O problema desse mapa aqui é que em claro pode significar tanto domínio completo dos ucranianos quanto zona de guerra em que está sendo disputado ainda, né? Então por isso que dá essa impressão um pouco errada aqui, né? Nas áreas que os ucranianos retomaram, isso fica claro, quando você vê aqui nesse ponto aqui, a gente sabe, né? Esse lado de cá está com os ucranianos, porque eles já retomaram, esse lado de cá está com os russos, e esse meio aqui é onde está a linha de frente, né? Onde estão havendo as disputas. Mas nessas regiões como aqui, em que na verdade é a linha de frente mesmo, nunca não foi retomado nada aqui, isso aqui desde o início era ucraniano, fica meio dúbio nesse mapa o que é a linha de confronto e o que é posição segura ucraniana, né? O fato é que justamente de Vuhledar, os ucranianos parece que retomaram pelo menos a parte noroeste aqui de Mykulsk, né? Esse outro mapa aqui pode ajudar um pouco melhor, porque ele fala aqui sobre, ele mostra essa região cinza aqui, né? Mas o que eu estava vendo aqui é que de fato não mostra muita coisa aqui, né? Está mostrando Novomayorsk e Shevchenko como totalmente tomados pelos russos. Vamos aguardar para ver se isso atualiza amanhã, né? Bom, outra coisa que foi feita pelos ucranianos foi um bombardeio na parte central de Donetsk, da cidade de Donetsk, que é um pouquinho mais aqui para cima. Donetsk, vocês sabem, é a capital do Oblast de Donetsk, a cidade de Donetsk, uma cidade muito grande, e nas últimas semanas os ucranianos têm feito vários ataques ali, justamente indicando que eles sabem que essa cidade aqui é um posto central para os russos, né? Justamente por ser uma cidade tão grande, ela acaba sendo muito protegida, é muito difícil os ucranianos tomarem Donetsk. O mais provável é que ela vai ser retomada através de algum cerco, né? Os ucranianos cercando a cidade e obrigando o pessoal a sair, porque tomar uma cidade deste tamanho seria realmente muito complicado. Mas o objetivo dos ucranianos seria certamente enfraquecer as forças russas, dificultar a logística russa na região para evitar os avanços russos por aqui e eventualmente preparar uma contraofensiva ucraniana na região, né? Houve, infelizmente, algum avanço aqui em Marinka. Aqui está mostrando que os russos estão apenas ao sul de Marinka, mas na verdade a batalha já está aqui na região central de Marinka, tá? Então os russos já avançaram um pouco aqui. Pode ser também isso, né? Os ucranianos tentando enfraquecer os russos nessa região. Bom, houve uma outra coisa aqui, mas isso aqui ficou mais no campo do boato, né? A gente não sabe se é verdade, mas segundo está dizendo aqui o Igor Girkin, que não é o Igor Girkin Strelkov, o criminoso de guerra, é um outro cara. Ele está dizendo aqui que houve explosões no campo militar de Milerovo, na região de Rostov, né? Milerovo é um campo militar muito importante aqui para os russos, ele fica bem aqui, ó, Milerovo. Aqui é a base militar de Milerovo. Os russos usam muito essa base porque justamente serve como base na Rússia, né, uma base segura, que eles podem usar para abastecer toda essa região aqui, inclusive Luhansk. Há algum tempo atrás, eles usavam principalmente Belgorod. A impressão que dá é que justamente eles estão movendo o centro principal de abastecimento aqui de Belgorod para essa região aqui, provavelmente para Milerovo. Essa base teria sido atingida ontem, mas como o próprio pessoal responde aqui, olha só, já passaram 4 horas e ninguém falou nada, então é provável que isso daí seja só boato mesmo, não sabemos. Se tiver alguma novidade, a gente fala no próximo vídeo, né? Bom, aqui a gente chega em Bakhmut, né? E houve uma contraofensiva, na verdade seria mais um contra-ataque, né? Porque foi um avanço localizado
na região leste residencial de Bakhmut, né? Inclusive usaram um blindado daqueles extremamente resistentes, um blindado resistente a minas, né? Então ele foi usado para justamente destruir a presença naquela região ali e retomar essa região, né? Para quem aqui ele está explicando exatamente o que foi. Vocês lembram, a gente explicou algum tempo atrás que os russos tinham conseguido atravessar aqui e tomar alguns poucos quarteirões aqui da cidade de Bakhmut, né? Isso estava controlado, eles não conseguiam avançar mais porque os ucranianos estão nesses prédios mais altos aqui, então eles têm vantagem na hora de atingir os russos aqui, mas de qualquer forma era uma coisa inconveniente. Por quê? Porque aqui é uma região que os russos conseguem se intocar de forma muito fácil, porque tem vários destroços de casa, né? Casa não tem mais nenhuma aqui, isso que já sofreu tanto dano de artilharia, que não tem mais um prédio de pé aqui, mas tem os escombros e os russos conseguem ficar intocados nos escombros, então era perigoso que eles conseguissem a partir daqui avançar, né? E esse contra-ataque justamente tirou eles dessa região aqui, né? A gente tinha falado sobre isso há alguns dias atrás, a briga agora já está fora da área residencial de Bakhmut, onde seria perigoso para os ucranianos isso daí, né? Tem um outro depoimento aqui de uma pessoa que está ali em Optine, né? Um militar que está ali em Optine, o Dmitry traduziu para a gente aqui, e ele tá andando dentro de Optine explicando que, na verdade, os ucranianos andaram 500 metros que retomaram num contra-ataque próximo a Optine. Aí eu fiquei na dúvida, por quê? Porque a gente viu ali naquele na outra declaração, né, na outra explicação aqui, que está bem detalhado. O pessoal fez a geolocalização de onde é que foi o contra-ataque aqui, na região ali da residencial aqui. E esse outro cara está só falando, então não dá para saber se... porque Optine é aqui, né? Aqui é próximo a Optine, você pode entender que sim, que é próximo a Optine, que seria o mesmo contra-ataque que ele está falando aqui. O que ele está dizendo é que houve um contra-ataque próximo a Optine, né, e recuperaram 500 metros de terreno. Será que houve outro contra-ataque próximo a Optine? É possível que tenha havido, né, mas a gente não tem mais informação. Enquanto a gente não tem informação, eu vou imaginar que o que ele está se referindo é justamente a esse contra-ataque que a gente sabe que teve aqui, que realmente expulsou os russos dessa região residencial aqui, né? Bom, e outra boa notícia que o Vigeste está passando para a gente aqui é que hoje chegou o batalhão de assalto em montanha da 10ª Brigada de Montanha, chegou em Yakovlivka, né? Yakovlivka, vocês lembram, os russos conseguiram avançar, chegar no centro da cidade. Os ucranianos ainda têm o norte da cidade, Yakovlivka aqui. E lembra, embora esteja relativamente distante de Bakhmut, né, Yakovlivka, se for totalmente tomada pelos russos, vai abrir uma certa facilidade para eles atacarem Soledar. E eles atacando Soledar, eles podem com muita facilidade chegar aqui em Krasnahora e daí tomar Bakhmut, né? É aquela velha estratégia russa do dominózinho aqui de pegando cidade atrás de cidade. É lógico, isso demoraria, sei lá, no ritmo que eles estão hoje, demoraria 10 anos, mas é o que eles estão tentando fazer, né? De qualquer forma, Yakovlivka é uma cidade importante e os russos conseguiram de fato chegar no centro da cidade, né? Os ucranianos estão só na parte norte aqui. Mas a gente já tinha falado isso ontem, agora estão chegando os reforços de Kherson, né? As brigadas que estavam lutando em Kherson agora não são mais necessárias lá, porque Kherson já foi totalmente retomado pelos ucranianos, e chegou aqui justamente mais um grupamento do exército ucraniano, que certamente vai ajudar, mais uma brigada, ou seja, mais um batalhão para ajudar a brigada, a 128ª Brigada de Assalto de Montanha, que chegou aqui para proteger Yakovlivka, né? É possível que isso faça uma diferença significativa, que eles consigam retomar a área aqui. Vamos aguardar nos próximos dias aí, né? E bom, como eu falei, o resto da linha de frente não tem nenhuma grande mudança, mas vamos dar uma revisada aqui na thread do Defmon, que ele sempre faz muito detalhada a coisa. E ele fala sobre a temperatura. Agora a expectativa é que comece realmente a cair a temperatura ali na região de Kriminá. E aqui em Svatov, os russos
tentaram tomar Strelmankivka. Strelmankivka é essa cidade aqui, ela está fortemente nas mãos dos ucranianos, mas qual que é o problema que os russos têm, né? Os ucranianos estão atacando muito Kuzemivka. E Kuzemivka, se os ucranianos tomarem essa cidade, a situação russa aqui fica muito ruim. Então os russos provavelmente fizeram esse ataque aqui justamente para obrigar os ucranianos a retirarem tropas aqui de Novoselivka, que está atacando em direção a Kuzemivka, e botar essas tropas aqui em Strelmankivka para proteger essa cidade, né? Mas de qualquer forma, o ataque foi bloqueado, não houve avanço russo aqui, né? Aqui mais próximo a Kreminá, continua mais ou menos a mesma situação de ontem, a gente já explicou. As brigas aqui em Plochanka e Chervonopopivka são os principais pontos, mas aqui também ao sul de Dibrova e de Kreminá também tem havido várias batalhas aqui, né? Eles falam especificamente a sudeste de Kuzmini. Sudeste seria aqui, nessa região, né? As batalhas estão em sudeste de Kuzmini. Não dá para saber exatamente. Aqui está mostrando ainda Dibrova e Kuzmini como estando em controle russo. Mas mais uma vez, olha o que eu estou falando para vocês, foi bombardeado pelos russos essa região. Como é que isso aqui pode estar em controle russo se os russos estão bombardeando, né? Eu acho que pelo menos uma parte de Dibrova já está na mão dos ucranianos, já por isso que os russos estão bombardeando a cidade, né? Ele fala aqui sobre os avanços em Bakhmut, né, que os russos continuam tentando avançar. Aqui ele não fala ainda do contra-ataque ucraniano, provavelmente essa thread foi escrita antes deste contra-ataque que aconteceu hoje cedo, né? E olha só, eu também acredito que o exército ucraniano vai tentar um contra-ataque limitado para retornar as forças russas às posições originais. Foi exatamente o que aconteceu, né? Ele fala mais um pouco aqui sobre justamente aquela região do córrego ali, que os russos teriam atravessado para entrar na área residencial. O córrego em si não oferece muita resistência, mas a geografia local sim, né? Enfim, e fala também sobre alguns ataques que foram repelidos aqui próximo a Donetsk. Então, realmente não teve muita mudança. O principal foi aquela contraofensiva em Bakhmut e algumas operações ali próximo a Donetsk, né? Bom, aqui o Instituto para Estudo da Guerra, ele fala sobre, de novo, sobre a questão da propaganda russa, dizendo que o Putin está funcionando, que tudo está indo bem na Ucrânia, na guerra, que os russos estão conseguindo avançar, mas, por outro lado, há um planejamento de hoje, né, haver um encontro entre o Lukashenko e o Lavrov e o Putin. O Lavrov já chegou em Minsk, né? Aqui, ó, isso daqui é o Lavrov chegando em Minsk, na capital de Belarus, e segundo está dizendo aqui o Ukraine Frontlines, o Putin está a caminho, né? A ideia é justamente eles exigirem do Lukashenko a entrada dele nessa guerra. Parece que é isso que restou para a Rússia nesse momento, tentar forçar o Lukashenko a entrar na guerra. Aquele negócio, o Lukashenko, se tentar entrar na guerra, o exército dele vai se desintegrar totalmente. Primeiro porque os próprios militares de Belarus não estão com vontade de entrar nessa guerra por inúmeros motivos, né? Veja, a situação de Belarus é de certa forma muito parecida com a situação da Ucrânia. É um país que a Rússia sempre até aceitava a independência porque o Lukashenko obedece o Putin, mas no final das contas, se um dia a população de Belarus quiser mudar o presidente de lá, o Putin não vai deixar, vai querer invadir Belarus da mesma forma que está invadindo a Ucrânia. Então o pessoal em Belarus não quer, está muito mais ligado à Ucrânia do que ligado à Rússia, à população em geral, embora o Lukashenko seja um capacho do Putin, né? E o Lukashenko sabe disso, ele sabe que vai ser um suicídio político para ele Belarus entrar nessa guerra. Está arriscado ter até revolta dentro do próprio exército, e mesmo que não tenha revolta, muito do exército de Belarus vai acabar sendo consumido nessa guerra, e aí ele vai ficar ainda mais fragilizado no poder lá em Belarus, né? Então o Lukashenko quer fazer de tudo para não entrar nessa guerra, porque para ele é terrível. Agora, o que vai acontecer a gente não sabe. Certamente o Putin indo lá pessoalmente deve ser alguma coisa séria, né? Vamos aguardar, a reunião deles deve estar acontecendo neste momento, a gente deve ter notícias sobre isso ao longo do dia e amanhã cedo, né?
O Alexei Danilov, que preside, é o secretário do NSDC, né, o Centro para Desenvolvimento e Segurança da Ucrânia, né, ele deu uma entrevista falando que acha que a Rússia tem mísseis para no máximo mais 3 ou 4 ataques ofensivos à Ucrânia, né? E então eles ficariam completamente sem mísseis, o que é inaceitável para os militares. Bom, a gente viu que o último ataque realmente teve pouca eficácia, mas tem outras pessoas avaliando que eles ainda poderiam fazer entre 5 e 6 ataques, como o que aconteceu no dia 16, né? E mesmo no dia 16 não foi tão grave. Agora, o problema eles têm ainda os drones e tem a possibilidade de mísseis iranianos. Então começa a ficar bastante crítica essa ligação da Rússia com o Irã por dois motivos. Primeiro, porque o Irã ajudando a Rússia pode realmente complicar a situação da Ucrânia. Por outro lado, porque deixa a Rússia nas mãos do Irã. A Rússia agora não tem alternativa que não seja negociar com o Irã. E isso é uma coisa muito preocupante para o resto do mundo inteiro. Por quê? Porque o Irã pode começar a exigir da Rússia agora qualquer coisa para fornecer esses drones e eventualmente mísseis de longo alcance. E o grande temor, todo mundo sabe, seria a Rússia ajudar o Irã a obter a bomba atômica, né? O Irã tem tentado isso durante muito tempo e a Rússia, o que não falta na Rússia é bomba atômica, né? Enfim, vamos ver como é que isso se desenrola, né? Hoje a gente viu que eles fizeram um ataque não com mísseis, fizeram ataques com drones iranianos. Aquela ideia de que Moscou planeja uma grande ofensiva no início do ano fica cada vez mais clara, né? Aqui eles estão botando aqui, ó, a possibilidade de uma nova mobilização de empregados públicos. Os policiais, os oficiais de polícia de Moscou foram instruídos a ter um pacote de emergência para sobrevivência. O que eles teriam que preparar num pacote de emergência para sobrevivência. Eu fico imaginando se isso daqui tem a ver com mobilização do pessoal ou a possibilidade realmente de um colapso total do regime na Rússia, né? Mas a indicação é justamente essa, o pessoal, é possível que exista no início do ano já uma nova mobilização muito forte na Rússia, visando um ataque grande, talvez pelo norte da Ucrânia, talvez por outro lugar, mas visando principalmente Kiev, né? Os russos estão presos, não conseguem avançar, mesmo em Bakhmut, botando todas as forças possíveis ali, eles não estão conseguindo avançar. A única alternativa que eles têm é tentar alguma coisa pelo norte novamente. Mas, como eu já falei para vocês, eu acho pouco provável que tenha sucesso ali. Os ucranianos, eles não tiveram sucesso quando eles tinham o fator surpresa, quando eles tinham todo o equipamento disponível, quando tinham os melhores soldados disponíveis para fazer isso, não tiveram sucesso. Agora que a Ucrânia já preparou tudo, já colocou trincheiras em toda, trincheira antitanque em toda a parte norte, já cortou estradas, já preparou locais, já dinamitou pontes, já deixou tudo preparado para eles não poderem avançar, eu acho muito pouco provável que eles consigam agora, né? E a ideia de que isso faria com que pelo menos os ucranianos tirassem as tropas daqui para proteger o norte, a verdade é que o 5º Exército ucraniano está inteiro aqui, tem o 5º Exército inteiro, não está participando das hostilidades, exatamente para ficar de prontidão aqui na parte norte. É impossível os russos conseguirem avançar de forma significativa aqui, né? Certamente conseguiriam alguma coisa, botando uma quantidade enorme de gente, conseguiriam alguma coisa, mas avanço significativo não é possível. E agora a gente está sabendo, lembra que eu mencionei que uma das estratégias que os russos estavam planejando era justamente avançar e tentar tomar usinas nucleares para usar, como eles estão usando aqui em Enerhodar, né? Os russos se intocam dentro da usina porque sabem que os ucranianos não podem atingir a usina, não podem dar tiro na usina. E então os ucranianos estão fazendo uma preparação justamente aqui na usina de Rivne, que é uma usina nuclear grande que tem aqui no norte do país, justamente preparando ela para a eventualidade dos russos tentarem essa estratégia aqui, né? Essa seria a usina mais vulnerável, digamos assim, porque ela está relativamente distante, relativamente próxima da fronteira com Belarus, né? Ainda assim seria muito difícil, como eu disse, essa região toda aqui é muito alagadiça, os russos teriam que ir pelas estradas, e as estradas estão muito preparadas para um eventual avanço, né? Saiu aqui nessa thread do Igor Shusko
uma entrevista do Vladimir Oshekin, né, que é esse rapaz aqui. Ele é um defensor dos direitos humanos russo que já se refugiou na França há muito tempo. Ele já é perseguido na Rússia e fugiu de lá. E ele ele ajuda regularmente a tirar dissidentes de dentro da Rússia, né? Ele já tem os caminhos lá, já sabe como fazer, coisa e tal. Já tem instituições ocidentais que ajudam a acolher esse pessoal. E ele fez isso com o Marat Gabidulin, que é um antigo comandante do Grupo Wagner, né? Ele trabalhava como comandante no Grupo Wagner e quis sair dessa loucura toda, e aí o Vladimir Oshekin ajudou ele a sair da Rússia, e ele tá também... Eles não falam onde é que ele está exatamente para não dar dica, né? Mas também está em segurança no Ocidente, né? E daí falaram sobre uma série de outras coisas, né? Sobre por que o Grupo Wagner tem ganho tanta significância lá na Rússia, justamente porque não tem regras, são proibidos grupos mercenários na Rússia. E, no entanto, esse grupo, que é ligado ao Putin, abertamente, todo mundo sabe de tudo, ele continua, então ele basicamente age fora da lei, né? Age de maneira totalmente fora da lei. Aliás, por falar nisso, o Domingo Espetacular da Record, né? Record, isso, Record TV, isso. Ele falou sobre o caso daquele espião brasileiro, né? O espião russo que estava no Brasil, que se fazia passar por brasileiro. A gente já falou sobre isso aqui. E olha que curioso, lembra que eu fiz depois uma thread falando sobre como que a Rússia recruta pessoas e prepara o negócio? Ela sempre começa ajudando facções criminosas no país. Então ela ajuda as facções criminosas, com, por exemplo, elaborando documentos falsos, esse tipo de coisa. Ajuda mesmo, clonar cartão de crédito, fazer ataque de hacker. A Rússia ajuda facções criminosas que agem fora da lei. Justamente por quê? Porque essas facções criminosas são usadas depois para dois motivos. Primeiro, para ajudar agentes russos na região. Então, quando um agente russo na região precisa de ajuda, esses criminosos então são chamados para ajudar a pessoa e, né, eles conhecem um lugar, são brasileiros mesmo, então esses criminosos brasileiros aceitam trabalhar para a Rússia porque ganham com isso, né? Eles muitas vezes nem sabem que estão tratando com agentes secretos, com serviço secreto. Eles acham que estão tratando com uma pessoa que consegue documento para eles. E aí quando essa pessoa pede um favor para eles obedecem, né? E, além disso, o que acontece? Em todo lugar acaba tendo uma sinergia entre policiais e bandidos, né? Porque os policiais têm muito contato com o bandido. E aí, através disso, que o serviço secreto chega a aliciar pessoas dentro do governo. Então, esse é o caminho. E é incrível como é que é exatamente o que eles descreveram aqui, né? Por exemplo, em determinado ponto, eles falam que o cara tinha documento de tudo, tinha todos os documentos brasileiros. Tinha passaporte, tinha identidade, tirada aqui no Brasil mesmo, né? E aí, tudo documento brasileiro. E aí, o investigador brasileiro dessa coisa fala que, olha, ele teve a ajuda de alguém no governo, não é possível, ele não consegue tirar esses documentos, ele não conseguiria tirar normalmente. E aí que tá, é com isso que... esse é o processo que a Rússia faz para plantar espiões em outros países. O cara ele morou aqui no Brasil por 10 anos, para construir a história dele, para tentar chegar lá na Holanda se apresentando como um brasileiro e conseguir um estágio no Tribunal Penal Internacional para fazer espionagem para a Rússia lá, né? Então ele fala que, o investigador fala que para o cara conseguir essas coisas aqui, ele teve contato no governo. Esse é o caminho. A Rússia ajuda facções criminosas totalmente ilegais naquele país, justamente porque é onde o governo tem menos contato, fica amigo dessas pessoas, através dessas pessoas chega em soldados, em pessoas da polícia daquele país, e a partir dali ela vai crescendo, né? Dentro da polícia ela começa a crescer, também sempre ajudando, dando favores e coisa e tal, e pagando, evidentemente. E aparentemente foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Esse daqui é o policial que estava investigando, falou, ó, teve ajuda do governo, não tem como fazer o que ele fez sem gente dentro do governo ajudando ele. Enfim, e ele descreve mais ou menos essa ideia. O Grupo Wagner justamente faz isso na própria Rússia, né? Ele é totalmente fora da lei lá, né? Aí ele fala sobre punições extremamente cruéis que são feitas com o pessoal, com o Grupo Wagner, né? Ele fala que no final das contas o treinamento dos prisioneiros agora é muito pequeno,
Principalmente por quê? Porque lembra que o Prigozhin andou criticando o exército russo e coisa e tal, então o exército russo também parou de ajudar o Prigozhin, então eles estão sem capacidade de treinar. O pessoal que é prisioneiro está indo para frente de batalha com um treinamento básico do básico, praticamente nada, né? E vai para ser bucha de canhão mesmo. E outra coisa interessante que ele comenta aqui, como eu falei para vocês, é essa ideia do Grupo Wagner de recrutar prisioneiros não é uma grande novidade. Por quê? Porque a maior parte do pessoal que compõe o Grupo Wagner já são ex-prisioneiros, né? O Grupo Wagner sempre cresceu naquele pessoal que é ex-prisioneiro, cometeu crime, cumpriu pena, aí a pessoa sai da cadeia, mas é difícil conseguir emprego, porque ninguém quer empregar alguém que já fez, que já roubou, que já matou alguém, né? Então essas pessoas têm dificuldade de conseguir emprego, são pessoas duronas, né? Pessoas com uma boa capacidade física, não conseguem emprego, é ali que o Wagner recruta muita gente. E na verdade essa ideia do Wagner pegar prisioneiros russos para lutar na guerra foi só adiantar um pouco mais. Ele não tinha ex-prisioneiros o suficiente, então por que não pegar já os prisioneiros lá dentro, né? E com autorização do Putin, isso aconteceu. De qualquer forma, os caras vão para a linha de frente praticamente como bucha de canhão, vão para morrer, né, de cara, né? Muito difícil conseguirem sobreviver nisso daí. E a gente tem indicações aqui de que o pessimismo está grande lá na Rússia, né? O Igor Girkin, ou Igor Strelkov, ele deu uma entrevista ontem aqui para um outro rapaz aqui, e o pessoal falando, poxa, como é que você está criticando tanto as forças russas? Você não teme prejudicar com essa sua crítica as forças russas? E ele falou que, olha só, eu estou apenas dizendo à pessoa que se as autoridades continuarem agindo da mesma maneira que agora, essa situação vai desandar, não vai funcionar. Então eu quero que mude, porque se ficar do jeito que está, eu sei que vai dar problema, né? E eu não tenho, se você está sugerindo que eu estou fazendo isso por interesses mercantis e coisa e tal, por dinheiro, eu falo assim, ó, eu sei que a gente perder essa guerra, eu vou receber uma sentença de morte no tribunal de Haia e vou ser mandado para Kiev para ser enforcado, não tenho dúvida sobre isso. E é por isso que eu quero, ele continua aqui a entrevista, é por isso que eu quero tanto que a Rússia ganhe essa guerra, porque se ela não ganhar, eu tô perdido, eu tô morto. E, bom, ele está certo nesse aspecto, realmente muito provável, ele já está condenado pelo voo MH17, que foi aquele voo de Amsterdã para Kuala Lumpur, que ele e a equipe dele na época derrubaram, né, isso foi em 2014, e mataram mais de 300 civis no voo. Então ele já está condenado por isso, já tem uma pena para ele por isso, e certamente com mais os crimes de guerra que aconteceram agora nessa guerra, ele certamente vai ser enforcado em Kiev, não tenha dúvida. Ele, Putin e uma boa parte da galera ali da Rússia, né? Faz sentido ele estar preocupado com isso. E outra coisa curiosa que aconteceu foi isso daqui, ó. A população de Blagoveshchensk, que é uma cidade russa, lá no leste, né, borda com a China, literalmente é do outro lado do rio, na China, está recebendo treinamento sobre o que fazer em caso de bombardeio, como se portar em caso de sirene de alerta de ataque aéreo, esse tipo de coisa. E essa cidade fica bem aqui na fronteira com a Rússia, é uma das cidades russas mais próximas da fronteira, tem cidades chinesas aqui, né? A cidade russa está logo aqui depois do Rio, e seria talvez uma primeira cidade para uma invasão chinesa dessa região. E o que estão dizendo aqui é o seguinte, é que a China não vai atacar a Rússia enquanto a Rússia estiver operando, né? Mas o que a gente está vendo é que o próprio governo russo está perdendo o controle dessa guerra, né? Não estão conseguindo mais fazer muita coisa, já estão sendo contestados internamente, e existe a possibilidade realmente da Rússia desmanchar, né? E como a gente já falou, isso é uma preocupação, porque com a Rússia desmanchando, um país que tem inúmeras bombas nucleares, o que vai acontecer? Quem é que vai pegar esse poder, né? E, por um lado, certamente o Ocidente já está se preparando para essa eventualidade, para ter que intervir no território russo, justamente para não deixar a coisa virar caos completo. E a China, por outro lado, está vendo essa possibilidade como uma possibilidade de recuperar a área de Vladivostok, que já foi chinesa, né? Toda essa área aqui, que hoje é da Rússia, isso aqui já foi considerado da China, e não existe nenhuma disputa muito grande, assim, não é que a China queira de volta, nada disso, mas vamos supor que o Estado russo
se desmanche no ar, né? É lógico, a China vai aproveitar e falar que vai pacificar a região. É uma possibilidade realmente. As pessoas têm que estar preparadas para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.